Encerrado o espaço do grande expediente, passemos então ao pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Juliano Valim, ausente, prejudicado. Vereador Velocino Ex. Agradece e abre mão. Vereador Zé D'Ambrós, agradece. Vereador Renato Oliveira, ausente. Vereador Adriano Bressan, agradece. Vereadora Estela Balardim, com a palavra. Infelizmente, dentro desse parlamento, que deveria ser o espaço da democracia, o espaço de falar, né? Falar. Tem gente que fala, mas não escuta. Eu imagino que deva ser difícil mesmo, quando a gente tem pouco argumento, a gente conseguir se manter num debate. E eu quero dizer aqui de uma coisa que me causa muita estranheza. Eu sou uma defensora dos direitos humanos. Eu quero fazer meu estágio, serviço social, no apanhador, porque eu acredito que essas pessoas merecem ser vistas como seres humanos. Portanto, sempre me incomodou muito a frase, bandido bom é bandido morto. E ela era dita anos após anos. Agora mudou. Bandido bom é bandido preso. E engraçado que mudou depois do 8 de janeiro. Ok, vamos então separar o de agora para o de 8 de janeiro. Mas agora que tem um monte de gente da camisa verde e amarela, que é do nosso país, mas que está sendo usada por extremistas, lá presa, essas pessoas não merecem ser mortas, né? Porque bandido bom é só bandido preso. Mas vamos continuar a nossa reflexão. Quando a gente fala da questão do bolsonarismo, nos causar, de fato, medo de nos expressar, de subir numa tribuna, de apresentar projetos, de fato, defender uma revolução na questão social, para que a gente viva num mundo mais justo e igualitário, a gente se acoa por uma pessoa que, como deputado, não estruparia uma mulher porque ela não era bonita o suficiente. No meu entendimento, quem tem esse tipo de pensamento é um pensamento de bandido. Quem pensa, eu só não vou te estuprar por causa disso. Não, né? Não vamos fazer isso, porque é violência contra a mulher e isso é crime. Alguém que diz que não vai aceitar os resultados da eleição, que pede o voto impresso, para mim, sim, está instigando que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro ocorra. As pessoas não foram lá por causa que estão desesperadas por causa do governo. Até porque eu acho que a maioria que estava lá tem dinheiro. Acho que a maioria que estava lá não vive em vulnerabilidade social. Então, essas pessoas estavam lá porque foram instigadas a duvidar, criticar, ameaçar e colocar em risco o Estado democrático de direito. E agora, nesta situação do dia de ontem, é isso. Não sou comunista, sou socialista. Falo isso com muito orgulho. Mas quando alguém diz que os comunistas de M têm que tomar cuidado, eu pego para mim. Eu tenho que me cuidar por quê? O vereador Bressan disse, mas ele já morreu. Tá, e quantas pessoas se inspiraram nisso? Quantas pessoas ouviram isso e acham que é assim mesmo que a gente tem que pensar? Será mesmo que alguém que faz de forma premeditada, alguém que faz ameaçando as pessoas que pensam contrário, as pessoas que pensam diferente, dizendo que essas pessoas têm que cuidar para abrir gavetas e armários? Por quê? A gente está sendo ameaçado, está sendo colocado em risco por pessoas que atendam contra o Estado democrático de direito. E não é só nós da esquerda, não é só os partidos de extrema esquerda, é os partidos de centro, é os partidos de direita, é tudo aquilo que não é extremo. Extremo é terrorismo. Tudo que está acontecendo fora do país, as pessoas justificam que os ataques, as mortes de mais de 70% de crianças e mulheres são porque são ataques contra os terroristas.
tá, e se aqui a gente definir isso, saiu com a camiseta do Brasil, a gente vai atacar contra porque são terroristas? Não dá, né? As coisas não são assim, a gente não generaliza. Não são todos os do PL que são bolsonaristas. Não são todos os do PL, desculpa, são bolsonaristas sim. Não são todos os do PL que são terroristas. Não são. Mas, nos países, na faixa de Gaza, também não são todos terroristas. Tanto que mais de 70% das pessoas mortas são mulheres e crianças. Então, a gente não pode ter um crivo de julgamento para um dos lados e um crivo de julgamento para nós. Quando é contra nós, a gente vai lá e critica. Quando a gente acha que está certo, porque é os Estados Unidos que está financiando a guerra, a gente vai lá e diz que está certo. Não dá para ser assim. Muito obrigada.